Isso para, às vezes, como uma mensagem direcionada quando a gente sabe que alguém está dentro da igreja, ou precisa voltar, ou precisa aceitar Jesus. Sempre foi, não é? Sim, eu sempre usei assim. Mas estudando melhor, eu entendi o que aconteceu. Para quem não conhece, a primeira casa que Jesus vai é a casa de um discípulo chamado Mateus, né? Que no original é Levi. Interessante. A tribo de Levi em Israel, ela representava aquela tribo que era próxima. A palavra Levi significa próximo a mim. Porque quando Lia teve esse filho, ela falou: e agora aproximará mais o meu marido de mim. Ele me amará agora. Então eu vou chamar ele de Levi. E ela deu o nome de Levi. Esse foi o primeiro discípulo que Jesus visitou. Não foi Pedro, foi Levi. Levi era cobrador de impostos, era agente da Receita Federal. A gente que é empresário, a gente tem medo dessas pessoas, né? Então imagina Jesus pegando ele, alguém que cobrava impostos dos outros, e falando: eu vou comer na sua casa. E foi exatamente isso que Jesus fez. Porque Levi era filho de Deus, mas estava perdido. Assim como todos os publicanos e prostitutas e pessoas que estavam ali na casa de Levi, mas havia algo. Eles ouviram o chamado de Jesus. Eles queriam ouvir Jesus. E ali na casa de Levi, na casa de Mateus, para quem não sabe, Israel, as refeições elas eram feitas em cima da casa, principalmente nessa época, porque é calor. Lá não chove assim como chove aqui, não. Lá você pode ficar dias sem chover. Então as pessoas dormiam, comiam nos terraços. Teve Réveillon, todo mundo foi para a cobertura ali no Malibu. Então foi mais ou menos isso. Então a festa estava rolando e Jesus está lá e ele começa a ver a murmuração dos crentes daquela época. Poxa, o que ele está fazendo com os pecadores? O que ele está ali? Aí Jesus desce lá de cima e vai até aqueles crentes lá. E no final você vai receber. E ele começa a falar essas 3 parábolas. Uma, o perdido fora, a ovelha perdida. A segunda, o perdido dentro, que é a dracma, importante para aquela mulher. E depois, a última parábola fala do filho perdido fora, os dois do mesmo pai, e o outro perdido dentro de casa. E por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque nós, às vezes, nos encaixamos naquele que está perdido dentro de casa, por falta de contentamento, por não discernir o que é o Evangelho e a graça de Cristo para nós hoje. O que eu quero falar sobre o perdido fora. O perdido fora é aquele que é filho, mas ainda não retornou, porque não está comendo ainda aquela bolota que foi dada por porco. Alguns de nós chegou assim aqui. Alguns de nós chegou assim, falando assim: olha, eu não aguento mais estar no mundo. Eu não quero mais estar no mundo. Eu não quero estar mais nas noitadas. Eu não quero mais. Eu quero voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer para o meu pai assim: pai, deixa só eu sentar no banquinho e ouvir a pregação. E alguns de nós, Deus pegou: não, você é filho, vou te colocar uma veste nova e um anel no dedo, e você vai voltar a comer na minha mesa. Amém, Carlinhos? É isso que Deus faz. Às vezes nós vemos essa situação. Mas o segundo filho, irmãos, e aí eu vou dizer, o segundo filho era eles. O pai ali era Jesus, tá? Quem era o pai ali dessa parábola? Era o próprio Messias, era ele. Ele desceu lá e foi falar para o filho mais velho, para aquele que guardava a lei, para aquele que cumpria as alianças, que ia ao templo, que dava o dízimo, que era correto, mas estava insatisfeito com a graça, com a volta daquele filho, que olhava para o altar e falava assim: pô, mas Rafael, tanto tempo sem vir na igreja, agora já chega, já está tocando teclado. Ninguém falou não, tá, Rafael? Só um exemplo. Então, às vezes, irmãos, nós não entendemos por que nós estamos perdidos.
E eu quero falar desse filho mais velho. Esse filho mais velho representa toda a religiosidade que aqueles que tiveram oportunidade de se render ao Messias não se renderam. E por causa da dureza do coração, e eu quero dizer isso para você essa noite, por causa da nossa dureza, às vezes nós não aceitamos o mover de Deus na vida daqueles que a gente ama. Nós vimos quem aqui no altar agora? O Tiago. Amém pela sua vida. Já chegou chegando. Já chegou fazendo um café ali ontem. Alguns que conhecem a história do Tiago vai falar: meu Deus, mas como que é assim tão rápido? A porta da graça ainda está aberta. E ele diz: venham todos vós que têm fome e sede, porque eu serei o alimento para vossas almas. Você pode aplaudir Jesus? Uma igreja de pessoas perdidas não vai entender isso. Se nós deixarmos a nossa religiosidade tomar frente do mover de Deus, nós vamos ficar como aquele filho perdido dentro de casa. Por que eu vou ficar perdido? Porque eu vou começar a não entender que o tempo que eu estou aqui dentro, mesmo sofrendo, tudo que o pai tem é meu. Ele diz para o pai assim: o pai diz para ele assim: olha, filho, você sempre esteve comigo. Tudo que eu tenho é teu, o meu melhor é teu. Agora o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que isso, já estou terminando, o que isso fala para nós de uma forma prática? Que nós temos que entender a graça da forma que Jesus falou para nós, da forma que Ele ministrou para nós. Por muitas vezes, como pastor, eu achava que eu e algumas pessoas tinham que cumprir um protocolo espiritual. E por conta disso, eu deixei de ganhar muitos para Cristo e de levá-los à presença dEle. E isso daí que eu quero dizer serve primeiro para o teu marido. Eu vou falar para as esposas. Isso serve para o teu marido. Isso serve para os seus filhos. Isso serve para sua esposa que não está aqui, ou seu esposo que não está aqui. Porque nós somos as ferramentas de Deus para atraí-los e não para como é que é o nome? Causar repulsa, né? Causar afastamento. E muitas das vezes, irmãos, nós aqui dentro somos crentes perdidos e chega lá fora nós damos mau testemunho para eles. Não está aquele amor que nós deveríamos ter como Cristo teve. Não está no nosso coração a capacidade de amar realmente como eles devem ser amados. E aí vem o juízo. O juízo que nós fazemos é errado. O verdadeiro juízo é dele. Ele fala: não vos vingueis. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos dessa cura. Para olharmos de fato as pessoas próximas de nós, porque a conquista que nós geramos aqui nesses 7 dias não é a academia, não é a galeria, não é o ar-condicionado, não. A conquista que nós geramos são pessoas, são vidas. E eu quero dizer que primeiro, sua família. Jesus diz para aqueles fariseus essa palavra, porque aqueles que estavam lá em cima também eram judeus, mas ainda não tinham a prática que eles tinham. E por conta disso, eles achavam que eram melhores. E eu quero dizer para vocês que o Senhor nos olha todos da mesma forma. Como é que o Senhor olha aquele que está lá fora? O filho que ainda não foi alcançado ou que não caiu em si. E essa palavra eu digo para você essa noite: não fique perdido. Amém? Deixa essa palavra entrar no teu coração. E faça desse ano, toma do seu coração, faça desse ano a promessa que Deus tem para você, de que você e a sua casa servirão ao Senhor. Algumas pessoas dessa igreja falaram: pastor, esse ano eu vou casar. Algumas delas estão aqui. Hoje eu fui visitar uma.
E eu liberei uma palavra sobre a vida dela, 2 pessoas importantes dessa igreja. Fui lá visitá-los, eu liberei uma palavra. E quando eu liberei essa palavra, essa irmã chorou. E ela falou da decepção que ela está, porque ela queria estar no altar. E aí eu li para ela, eu recitei Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Não fique perdido. Não se sinta perdido. Não fale como um perdido. Há tempo para todas as coisas. Qual é o tempo, pastor? Então o que vai acontecer? Se você abrir o coração, vai ser rápido. Se você demorar a abrir, vai ser demorado. Se você fechar, não vai vir. Porque o tempo do deserto é o tempo da minha murmuração. Por que o tempo daquele povo foi 40 anos? Porque eles levaram 40 anos murmurando, até que cessou a murmuração. E aí eles entraram na terra prometida. Guarde essa palavra. O Senhor nos achou. Nenhum de nós está perdido. Posso ouvir amém? Então vamos ficar de pé. Vamos encerrar. Achado pela tua graça, aleluia. Nós vamos encerrar declarando isso, amém?
sei que a maioria aqui de vocês tem o Senhor no teu coração, mas eu preciso falar, tem alguém perdido que quer ser achado hoje, que quer aceitar Jesus no seu coração e fazer as pazes com o Pai? Tem alguém? Eu sei que não. E tem alguém que estava perdido aqui dentro e que hoje quer falar, Senhor, não quero mais reclamar, eu quero ser ferramenta do Senhor para ganhar vidas. Amém? Tem alguém? Então põe a mão no teu coração. Igreja curada, hein? Amém? Põe a mão no teu coração. Faça essa oração comigo. Eu quero que esse ano, irmãos, algo realmente diferente venha sobre a sua família. Você vai ser o instrumento de Deus para alcançar a tua casa. Eu louvo a Deus, irmãos, porque o Senhor me deu uma família linda. E hoje eu estava com ela, com a minha filha, minhas duas filhas, meu filho. E eu agradeci apenas ao Senhor porque a minha família estava ali, comendo, bebendo. E eu pude com muita paz, sem religiosidade, sem criticar. Nós somos muito críticos, nós queremos que todos mudem da forma que a gente quer. Mas o Senhor vai te dar sabedoria. E você vai ser achado no lugar próprio, no momento próprio, como instrumento de Deus para alcançar o coração dele. Você pode dizer amém? Então diga comigo assim: Senhor Jesus, que eu seja instrumento para alcançar o perdido. Meu coração seja como o coração de Paulo, de Pedro, de João, que te encontraram um dia e nunca mais ficaram perdidos. Senhor, nós te damos graças por essa noite. Nós abençoamos o teu povo, que eles possam sair daqui, Pai, certos de que o Senhor nunca nos esqueceu e que nunca nos abandonará. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um deles, sobre a família deles, não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.